quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, e hoje a Igreja faz memória de uma santa muito conhecida, também aqui em nosso país, que exerceu grande trabalho missionário, evangelizador, junto com os mais pobres, os mais abandonados, os mais sofridos, lá na Índia, em Calcutá. Hoje é dia de Santa Teresa de Calcutá, ela que de batismo recebeu o nome de Goncha, e nasceu no ano de 1910, lá na região onde atualmente hoje é a Macedônia. Ela, pertencente a uma congregação religiosa, desejou ter ainda mais a sua doação para aqueles que mais necessitavam e fundou no ano de 1950 a Congregação das Missionárias da Caridade, nessas irmãs que até hoje nós vemos aí em muitos lugares de nosso país e também fora do Brasil, evangelizando, cuidando de moradores de rua, de situações de pobreza extrema. Ela faleceu no dia 5 de setembro de 1997, por isso hoje, 5 de setembro, nós fazemos a memória de sua vida, a sua vida eterna, e foi beatificada por João Paulo II no ano de 2003, e o Papa Francisco, no ano de 2016, a tornou santa para a nossa Igreja Católica. Ela que deve ser este exemplo de missão e de doação para aqueles que mais necessitam. E este exemplo de doação para aqueles que mais necessitam, nós tivemos um único mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre ensinou a tantas e tantas pessoas qual era o verdadeiro caminho que leva ao reino dos céus. E hoje, no evangelista Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11, nós vamos ver que Jesus, a partir das suas curas, dos seus milagres, curando a sogra de Pedro, fazendo a libertação de muitas pessoas das mãos do demônio, muitas pessoas passaram a seguir os seus passos, a querer ouvir, a querer ver, a querer conhecer quem era este Messias. E ele, então, estava numa região de praia e pede para Pedro, que estava o acompanhando, que gostaria de se dirigir um pouquinho mais distante da terra, para que pudesse falar e todos, então, pudessem ouvir. E ali, então, ele ensina a muitas e muitas pessoas. E ele já está atento em relação a Pedro e pede para ele: olha, Pedro, lança as redes, vai pescar, você não é pescador? Vai lá pescar. Mas Pedro ainda fala para ele: Senhor, nós pescamos a noite toda, o horário propício de se fazer uma pescaria, no finalzinho da noite, durante a madrugada, mas mesmo assim ele obedece o mandato de Jesus, lança as redes e muitos peixes são pescados e enchem a barca de Pedro, e ele que chama também outros pescadores para que o ajudasse nessa pescaria. É interessante notar que mesmo Pedro, sabendo da arte de pescar, ele obedeceu a Jesus, que possivelmente na sua cabeça, ali no primeiro momento, deve ter passado na cabeça de Pedro: nossa, mas agora com o sol a pino, o mestre está pedindo, Jesus está pedindo para eu jogar as redes, agora não vai ter pescaria nenhuma, se de noite eu não conseguir, agora com esse sol na cabeça, muito menos. Mas ele obedeceu a Jesus, lançou as redes e pescou. E Jesus, no final, então, de toda essa passagem, de toda essa narrativa, de ter anunciado, falado às multidões, fala para Pedro: olha, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens. Assim como Jesus pescar novos homens, novas mulheres, novas pessoas para o reino de Deus. E hoje nós, cristãos batizados, somos esse fruto, vamos dizer assim, desta pescaria de Jesus, de Pedro, dos demais apóstolos e de tantos e tantos outros santos, figuras ilustres da nossa igreja, nossos amigos que estão ao lado de Deus. Santa Teresa de Calcutá, com certeza, foi pescada por Jesus e buscou naqueles irmãozinhos mais pobres, mais sofridos, enfermos, também buscou neles essa aproximação para Deus. Pescou estes irmãos e irmãs para o rebanho de Cristo. Que nós também, em nossas ações, possamos, assim, a exemplo de Santa Teresa e a exemplo de tantos outros santos,
também pescar novos membros para o reino de Deus. Não seremos mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens, levando a salvação de Jesus a tantas e tantas pessoas, assim como Teresa de Calcutá, assim como Francisco de Assis e assim como tantos e tantos outros amigos nossos que já estão no reino dos céus, intercedendo e olhando por nós. E que Santa Teresa de Calcutá, ela que deu toda a sua vida em doação àqueles que mais necessitam, possa sempre interceder por nós, nos ajudando assim como ela foi e assim como Pedro foi, sermos pescadores de homens na sociedade em que estamos inseridos. E que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, sempre nos abençoe e guarde nesta pescaria. Amém.